Ó, agora voltando a falar sério, tripulação. O Didio, hoje pela manhã, ele foi ao encontro de uma senhora que sofreu um assédio sexual no ambiente de trabalho. Talvez você já tenha ouvido esse mesmo assunto tratado por Zé, Maria ou Tereza. Nós do SBT Cuiabá, temos um jeito todo atencioso de poder oportunizar as partes. E o que você tá vendo é exatamente a senhora que passou maus bocados, né, Di? Sim, pô, até porque é uma questão de interpretação, né? Enquanto muitas pessoas acabam afirmando aí assediada, importunação sexual, pela pouca experiência que eu tenho, eu vejo como estupro de vulnerável. Não, de vulnerável não, porque ela já é maior de idade, mas um estupro. Ele tocou nas partes íntimas dela, ele não assediou, ele não só importunou ela de 1, 2 vezes, mas foram 3 vezes e ainda tentou puxá-la pelo braço para um quarto, que seria como uma dispensa lá no hotel. Parabéns então à equipe de segurança do hotel, Verdade, que visualizou a situação, deu todo o suporte com vídeo monitoramento e encaminhou ela a uma guarnição da Polícia Militar até que foi parar na delegacia, porque o hotel ele não se eximiu da situação, fez o acompanhamento, que infelizmente ela estava ali a serviço terceirizado. Trabalhando, né? Apenas controlando um andar do prédio, onde pessoas não poderiam entrar, porque lá estaria uma seleção. Ele ofertou dinheiro para ela, pô. Didio, não, até para atrapalhar o teu raciocínio, já vou colocar essa matéria. E certamente ela e o advogado vão ter acesso às imagens do hotel que comprova já tem, tudo. só que como é segredo de justiça, e como o hotel passa exclusivamente para pessoal, para investigação policial, investigação, que é a delegacia da mulher, cabe agora a delegacia da mulher, mas isso aí vai dar muito pano ainda pra manga ainda. E a Comebol emitiu uma nota, daqui a pouco nós vamos ler. Vou fazer o seguinte, vou pra matéria, ao final dela eu vou oportunizar para que você leia a nota da Comebol, tá bom? Beleza, pô. Prende eles. Bom, pela escrita de reportagem está presente a Avenida Isaac Povo, sentido da região central da nossa capital, para poder contar uma história bastante delicada. Uma senhora de 45 anos de idade que nas horas vagas trabalha no freelance como segurança ou até organizadora. Ela que estaria prestando serviços para a Confederação Sul-Americana de Futebol aqui na Avenida Isaac Povas, neste hotel. Hotel que estaria hospedado a seleção do Uruguai, que na segunda-feira, por volta das 5 horas da tarde, estaria acontecendo mais uma partida de futebol contra o Chile. De acordo com informações que foram passadas pelo boletim de ocorrência, essa senhora de 45 anos de idade, ela sofreu uma importunação sexual. A importunação essa que foi registrada pelo vídeo monitoramento deste hotel pela primeira, segunda e terceira vez, até que os seguranças do hotel perceberam a situação e colocaram a proposta para essa senhora, falando para ela que se quisesse procurar a polícia, onde existe uma guarnição da Polícia Militar que está fazendo todo o isolamento e acompanhamento dessa seleção, ela estaria aí disponível. O que chama a atenção que a forma como o acusado, com o nome de Harold Ferreira, de 45 anos de idade, ele colocou as mãos nas partes íntimas dessa mulher. Mulher que é orientada juridicamente pelo seu defensor, e eles todos foram levados para a delegacia. O fato acabou repercutindo nacionalmente, também em várias mídias sociais, e aqui a nossa equipe está presente, registrando mais um fato, a qual aí foi registrado pela Polícia Militar e está a cargo da Justiça para poder julgar essa importunação sexual, mas que no ponto de vista de muitos que acompanharam a situação, se trata de um estupro de vulnerável. Eu queria que a senhora relembrasse, que eu sei que não é fácil para a senhora, sobre essa situação bastante indelicada. A senhora que é mãe de família, trabalhadora, estaria durante a madrugada de segunda-feira fazendo o que no prédio? Estava trabalhando de freelance lá para os pessoal do futebol, né? Do futebol. Aí eu fiquei lá no segundo andar para não deixar ninguém entrar no corredor estranho, só as pessoas do futebol. Aí tinha um jogador lá na academia treinando quando eu cheguei e ele estava. E mais um outro senhor. Isso era umas 10 horas na primeira vez que ele veio falar comigo. Até ali a senhora não saberia se ele era segurança, se ele era técnico, o que ele era? Nada, só sabia que ele fazia parte lá por causa da roupa que ele estava vestido, né? Aí ele veio e deu boa noite, o outro deu boa noite, aí ele também deu boa noite, só que o outro ainda dava para entender mais, né? Porque falava mais ou menos português. Meio enrolado, mas dava para compreender algumas palavras. Agora ele não, ele falou, mas eu entendi que era boa noite. Aí depois o outro subiu e ele ficou me olhando. Aí ele falou assim pra mim,
vai trabalhar a noite inteira, eu não entendi. Aí ele colocou no celular dele em português, aí eu entendi. Eu falei, sim, eu vou ficar até amanhã. Aí ele ficou olhando, aí ele foi lá até no fim do corredor, olhou, aí ele perguntou, eu não entendi o que ele estava perguntando. Aí ele mostrou assim para os quartos, aí eu falei bem assim, tá em reforma. Aí ele ficou assim, aí ele, entendeu. Aí ele subiu. Aí nisso, passou, quando deu assim, eu jantei e tudo, aí deu umas 11, quase meia-noite, ele desceu sozinho, porque não tinha ninguém, né? Isso a senhora no segundo andar, e ele aonde? Eu não sei onde que ele estava no andar. E retornou? Retornou lá, ninguém lá, ninguém, aí só eu sentada na cadeira. Aí uma hora eu entendi que ele perguntou o que eu estava assistindo, se era novela. Aí eu falei que sim, aí ele balançou assim a cabeça, aí depois ele ficou de frente comigo. Aí ele me perguntou, só que eu não entendi. Aí me perguntou de novo, aí ele colocou no celular, em português. O celular falava? Perguntou quanto que eu ganhava e se eu era casada, se eu tinha filho. Eu respondi que sim, tinha até neta. Aí ele falou que eu era uma voz jovem, só que eu não entendi também, ele colocou no celular. E toda hora eu entendia que ele falava muito linda, muito linda. Aí ele chegou próximo de mim, ele tentou querer passar a mão no meu braço. Aí eu puxei assim. Aí ele perguntou quanto que eu tava ganhando lá. Aí eu falei que era diária lá, porque não era fixo, né? Aí ele colocou no celular dele quanto que era. Aí eu peguei e puxei assim, tava no meu bolso, né? Aí eu puxei e mostrei assim pra ele. Aí ele, quanto dólar a hora? Eu entendi que ele perguntou quanto ganhei. Eu falei, não sei, não entendo. Aí ele ficou olhando para mim. Depois, de repente, ele foi assim, onde estava o quarto, que está sem porta, estava ligada a luz do banheiro. Ele foi lá e desligou a luz. E meteu a mão no bolso e tirou um monte de dinheiro. E ficou bem assim, balançando o dinheiro, me chamando. Vem. Eu entendi que ele estava querendo falar que queria... Dando beijo e balançando dólar. O dinheiro, tava com bastante assim na mão, chacoalhando assim, parecendo que eu era um animalzinho que ele tava chamando. Te ofertando. E vem, eu entendi, ele fala, vem. Num quarto isolado. É lá, porque tá em reforma. E aí? Aí eu falava assim pra ele, não quero. Aí ele falava assim, só, e mostrava assim pro rosto pra mim, que era só um beijo. Aí eu falava não. Aí eu sentei na cadeira de novo. Quando eu sentei, ele foi e pegou no meu braço, tentando me puxar. O que você falou? Eu fiz assim, não, e puxei meu braço, não. Aí ele... Mesmo você negativando, falando que não queria, ele persistia. E insistia. Aí eu peguei o meu celular, mostrei pra ele a foto do meu marido comigo e falei, aqui o meu esposo, e ele tá trabalhando aqui. Aí ele, meu esposo tá trabalhando aqui. Aí eu acho que ele entendeu. Aí eu já tava nervosa, eu fui lá na academia, no bebedouro, foi atrás de mim. Lá ele tentou me agarrar e querer me puxar pro banheiro de lá, da academia. E eu não derramei tudo a água lá, ficou tudo derramado no chão. E o rapaz estava vendo na imagem. Aí na hora que eu vim, ele tentou me puxar, passou a mão na minha bunda. Pela terceira vez? Querendo me abraçar, passou a mão na minha bunda. Eu fui brava assim, já falando alto com ele, vai embora, vai lá pra... Aí ele pegando, aí metendo a mão, aí ele já só tirou o dinheiro que eu levei na delegacia, que ele enfiou no meu bolso por último. $10. Eu nem tinha visto o quanto que era, que ele estava embolado os meninos que tirou do meu bolso. Aí eu sentei na cadeira e fiquei, eu pensei assim, será que eu falo pro meu esposo vir aqui? Mas se ele fosse, ele ia meter a porrada nele. E aí? Aí eu pensei assim, não, eu fiquei quieta lá, sentada, fingindo que eu estava falando com alguém. Aí ele foi e enfiou o dinheiro assim, tentando enfiar no meu jaleco. Aí eu fazendo não. Aí ele enfiou assim no meu bolso. Nessa que ele estava enfiando dinheiro, ele meteu a mão aqui, pegou no meu peito. Pegou no seu seio? Sim, meteu a mão assim, puxou o jaleco. Foi a hora que os seguranças perceberam? Aí que eles viram mesmo que ele estava e eu empurrando assim ele. Aí ele chamou o elevador e entrou. Na hora que ele entrou no elevador, os rapazes chegou o que estava coordenando a equipe nossa e o do hotel. Falou, a senhora está bem? Nós estávamos vendo na imagem, ele estava tentando agarrar a senhora e eu estava tremendo. Aí eu falei, sim, olha aqui no meu bolso, ele colocou dinheiro. Aí os meninos enfiou a mão no bolso, aí era $20. Os meninos tiraram e falaram, acompanha nós para nós ir lá
olhar as imagens. Foram lá, olharam, chamou o gerente lá, olhou a imagem. Até que chamaram a polícia chegou. Aí eles me chamaram e falaram assim, olha, a senhora está no seu direito, nós estávamos vendo as imagens, isso aí é um abuso que ele estava fazendo. Isso é um estupro. É um abuso, a senhora, ó, tem policial aqui. Aí o nosso coordenador falou, eu vou lá falar com os policiais. Aí foi lá, aí os policiais chamaram mais outra viatura e falaram, não, se ela vai na delegacia, nós vamos ter que conduzir ele. Até que chegou o momento que chamaram ele, convidaram ele e foi para a delegacia da mulher, ou pro CISC. Fomos pro CISC, mas antes ele queria conversar comigo, ele estava pedindo, pelo amor de Deus. Para tirar a queixa. Para tirar a queixa, pedindo desculpa, perdão, se ajoelhando lá. Ele foi para audiência e liberado, né? Foi liberado, pelo que eu tô sabendo, ele foi liberado de lá. Parece que pagou $1.000 lá, não sei. E foi liberado. Eu já conversei com um advogado, ele disse que vai estar acompanhando. Ele falou que para não deixar, né? Alguém da equipe técnica da Federação do Uruguai procurou a senhora para poder se retratar? Não. Ou para propor algo? Ou só apenas esse rapaz foi um caso isolado e ele que acompanhou tudo? Não, teve, na hora que chegou, 5 advogados lá. Os 5 advogados? Lá na delegacia, eu já mulher. estava indo embora. Eu já estava sendo liberado, mas o rapaz que estava trabalhando conosco falou que eles queriam conversar comigo para negociar. Isso ficou então enrolado da 1h da manhã de madrugada de segunda-feira, até que hora a senhora ficou lá? Eu fiquei lá até 4 da manhã, 4h30 mais ou menos. Com imagens de Alisson Santos. Giovanni Júnior, aconteceu. Tá na tela. A minha pergunta é bem objetiva. Na moral, se fosse no país de origem dele e alguém fizesse o que ele fez com essa senhora, com a mãe dele, o que ia acontecer, Mato Grosso? Pop, as leis do Uruguai são igualmente semelhantes ao Brasil, principalmente porque são baseadas também em convenções internacionais. Para você ter ideia, o Uruguai foi um dos primeiros países na América do Sul que adotou a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece leis rígidas referentes a abuso sexual e violência e assédio. Então, nem no país dele pode se fazer isso. Sim. Se fizer, ele tá no sal. Exato. Aí vem para um outro país e acha que pode tratar as mulheres com falta de respeito dessa maneira. Exatamente, a Conmebol emitiu uma nota sobre esse assunto. Por favor, dê voz. Bom, em nota, a instituição afirmou que se mantém atenta às resoluções das autoridades e as acatará, que rechaça e condena energicamente qualquer tipo de assédio sexual e que seguirá trabalhando um futebol livre de discriminação, violência e assédio. Tomara, porque volto a dizer, conforme o Evandro comprovou, se é no país dele de origem, Uruguai... Nem voltava. Nem saía de lá, é bem Tem isso. casos de Verdade. pessoas que ficaram presas lá. É bem isso, se fizessem igualzinho com a mãe dele lá no Uruguai, não tô dizendo isso porque a dona é mãe, pô. Sério? A avó, pô. Já é sério? avô e é motivo de respeitar.